Depois que eu postei sobre as 3 narrativas principais que as pessoas que se auto-sabotam, muitas vezes consciente, muitas vezes de forma involuntária, se usam como argumento para elas mesmas, vieram algumas perguntas e eu acho legal direcionar para esse caminho que alguns de vocês me perguntaram. Então, só lembrando, as pessoas se auto-sabotam contando as 3 coisas que a gente comentou, foi mentiras que parecem verdade, não vou repetir sobre cada uma delas, mas mentiras que parecem verdade, verdades, mas que não te ajudam, ou seja, usando pontos de verdade, fatos que são verdade, para justificar ou validar outros pontos gerais, tá? E essa verdade não te ajuda e ela às vezes nem é completa. E o terceiro fato é a evitação, né? Em inglês diz avoiding, evitação ou ironia, que é quando se está fora do espectro de pensamento daquela pessoa, ela não quer nem ouvir ou ela ironiza aquilo que você traz como uma forma mais sensata de realizar, pensar, definir sobre algum fato, alguma situação, tá? E aí muita gente me perguntou como lidar com pessoas que têm dificuldade de aceitar outras opiniões, opiniões diferentes das delas. Essas pessoas, vejam bem, entendam, elas em geral têm dificuldade de aceitar opiniões diferentes da sua, porque o cérebro está viciado em ter a razão o tempo todo. Tá? Já tem pesquisas que mostram que elas têm uma maior ativação em áreas cerebrais relacionado a ter certeza e controle, né, em detrimento da flexibilidade cognitiva. Tá ligado um pouquinho com a área do medo, com um pouquinho da área de incerteza, e elas precisam ter certeza e controle. O cérebro está viciado em ter certeza e controle, ao detrimento da flexibilidade cognitiva de se abrir a que outras pessoas tenham parte da razão, ou tenham duas verdades numa mesma situação. Na minha mentoria eu mostro em alguns jogos de imagens como as pessoas conseguem ver no primeiro momento a mesma imagem, mas entender elas de formas diferentes e as duas estavam corretas, tá? Ou seja, provando que existe mais de uma verdade para várias coisas. Um problema que se tem aí essas pessoas que têm dificuldade de aceitar opiniões diferentes ou ser muito fechadas em ter razão, o cérebro viciado em ter a todo momento estar com a razão muito lógica e direta, é que elas têm problema em regular as emoções. Tá? Elas ficam facilmente irritadas, frustradas, típico pavio curto. Isso faz com que elas tendem a ironizar ou desvalorizar o conhecimento dos outros, principalmente quando elas suprimem muito isso e isso vem à tona, tá? Por algum fato que pode ter ocorrido. Tá? Muitas vezes elas nem percebem que estão se auto-sabotando. Tá? Elas usam isso como um mecanismo de defesa inconsciente para evitar encontrar informações que desafiam aquela crença de que ela está certa. Às vezes a pessoa até está certa, ou ela tá meio certa, ou ela está incorreta, mas não importa. Ela tem a crença de que ela está 100% certa naquele ponto e não importa mais nada. Ela não vai estar com flexibilidade cognitiva de querer aceitar. A boa notícia para quem me perguntou é que com uma abordagem empática, com estratégias específicas, é possível você mesmo, não sendo um terapeuta ou um psicólogo, você consegue lidar com sua família, com os amigos, no trabalho, é possível ajudar essas pessoas a desenvolverem habilidades como a empatia, tá? É possível dar para elas mais flexibilidade mental, uma melhor regulação emocional. Isso vem com algumas técnicas de não confrontar, comunicação positiva, ativa, mas aí já é uma mentoria por si só que tem que ser desenvolvida caso a caso. Seja a sua melhor versão. Um abraço.